Voltamos a falar do pedido de impeachment da presidenta Dilma, aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A repórter Suane Guerreiro está no Palácio do Planalto e tem outras informações. Suane, boa noite. Boa noite, Guilherme, Catiúcia, boa noite a todos. A presidente Dilma Rousseff ficou aqui no Palácio do Planalto até cerca de 1 hora depois do pronunciamento com os assessores e ministros. Ela saiu ainda há pouco. Ela soube um pouquinho antes desse aceite do impeachment pelo ministro da Casa Civil, Jacques Wagner. E o vice-presidente da República, Michel Temer, também soube um pouco antes disso pelo próprio Eduardo Cunha. E ainda há pouco, o ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rossetto, se pronunciou sobre o tema e disse que essa é uma tentativa de golpe, que é uma irresponsabilidade com o país e de que eles vão continuar a governar e a trabalhar para superar esses problemas. E amanhã a presidente Dilma não tem compromissos oficiais agendados. Guilherme, Catiúcia. Obrigado, Suane. Boa noite. E voltamos a falar com o jornalista Paulo Moreira Leite. Paulo, nos próximos dias a gente vai assistir ao embate político, à disputa política no Congresso, principalmente na Câmara, mas o PT pode agir também na esfera jurídica, recorrer, por exemplo, ao Supremo? A notícia de hoje é que assim que o Eduardo Cunha anunciou que tinha aceito o pedido de impeachment, que ia encaminhar, os deputados do PT já falavam em entrar no Supremo, acusando o deputado daquilo que é um movimento político óbvio, retaliação. Assim que o Eduardo Cunha soube que o Partido dos Trabalhadores iria votar a favor da abertura da sua investigação, ele resolveu aceitar o pedido de impeachment. É uma questão politicamente indiscutível. A questão é se essa questão, que é indiscutível do ponto de vista político, ela funciona do ponto de vista jurídico. Pelo que eu pude apurar, não. Porque a questão para o Supremo, especialmente no momento político que o país atravessa, com um senador ainda no exercício do mandato preso, uma situação toda muito delicada do ponto de vista político, uma questão política muito clara, mas que não tenha fundamentos jurídicos, formais, muito sólidos, implica no envolvimento político que, aparentemente, o Supremo não gostaria de ter nesse momento. O Supremo está intervindo em questões formais, quando o próprio Eduardo Cunha criou um regimento de encaminhamento do impeachment que não respeitava o princípio de que todas as medidas são tomadas por 2/3, o Supremo simplesmente mandou que ignorasse isso e não se atrevesse a voltar ao assunto sem respeitar essa regra. Mas é uma questão formal muito clara. A questão é saber agora se existe isso ou não. E que outros caminhos, outras alternativas, além do Supremo, teria o PT, teria a presidenta Dilma para recorrer dessa situação? Olha, não adianta esconder. A gente vai entrar agora num momento de luta política. Porque o impeachment ele envolve aspectos jurídicos, mas ele será basicamente uma questão política. Primeiro, porque do ponto de vista jurídico, é um fato aceito pela maioria dos juristas, pela maioria, inclusive das lideranças da oposição, o próprio ex-presidente Fernando Henrique já falou isso, que não há fato contra a presidente. Você tem uma presidente que é impopular, você tem uma presidente que você pode dizer que ela cometeu erros, ou que ela. Mas você não tem fatos que você possa acusar, você não tem um crime de responsabilidade que você possa apontar contra ela. O pedido de impeachment que foi aceito é um pedido de impeachment que se baseia nas chamadas pedaladas fiscais, que é uma coisa tão discutível que muitos economistas sérios, estudiosos sérios de orçamento, dizem que são uma fantasia, são chamadas, são pseudo-pedaladas, que elas não existem porque, no fim das contas, as contas se mantiveram. Outros economistas dão uma outra interpretação, mas não é aquele fato criminal que você diz assim, esse presidente pôs a mão em dinheiro, esse presidente é corrupto. Não é. É uma outra discussão. Agora, Paulo, numa disputa como essa, os atores envolvidos não são apenas, eventualmente, o Supremo, instâncias jurídicas, os deputados, senadores, o governo. A sociedade como um todo, inevitavelmente, vai se envolver. E aí é bom lembrar que as pessoas muitas vezes dizem que não, mas tem lado. A imprensa muitas vezes tem lado, organizações corporativas como a OAB muitas vezes assumem lado e outras instâncias. Né? O que a gente pode esperar? Isso pode, de fato, atrair a atenção da sociedade a tal ponto que ela se envolva num nível de confrontação mais elevado do que esse simplesmente do embate no parlamento? Eu acho que é inevitável, porque está em discussão um pedido de afastamento de uma presidenta que foi eleita por mais de 54 milhões de votos, numa eleição inquestionavelmente limpa, ninguém consegue dizer o que houve, não há nada que se diga isso, ou seja, então isso é uma questão. E o que vai se colocar aqui é um debate que vai ter, em que os lados vão se envolver,
os lados as pessoas vão assumir lados, já estão assumindo, a gente sente isso, se anda na rua, existem manifestações de intolerância, existem manifestações de agressividade contra pessoas do governo, identificadas com o governo. Quer dizer, existe toda uma situação que eu acho que tende a se reanimar, né? O Brasil vai ter que mostrar a força da sua democracia, e eu acho que o importante é que não se perca de vista qual é a questão do impeachment. O impeachment não é para você aprovar ou não uma gestão de presidente, é saber se há um crime contra essa presidente. Essa é a diferença de outras coisas. O impeachment não é um recall, como em alguns países fazem, que no meio do mandato você faz uma coisa para saber se continua ou não. Não é parlamentarismo. Não é parlamentarismo, exatamente, é isso. Tem um não, mandato, tem um crime. Regra. E essa questão, que é a questão e que até agora, de fato, não aparece. Bem, muito obrigado, Paulo. A gente Obrigado, espera ter a sua presença aqui outras vezes. Muito prazer.